Simbora, pessoal! Bloco 4 da nossa última aula, reta final. Se você chegou até aqui, já está de parabéns, viu? Tem muita gente que desiste no meio do curso e você não desistiu. Está de parabéns. Vamos lá. Questão de número 110. O advogado Francisco é conhecido por sua rara habilidade no setor de contratos empresariais, esperto nas chamadas cláusulas venenosas, que dificultam a quebra imotivada de avanças. Então ele é bom mesmo, hein? No exercício regular da sua profissão de advogado, apresenta-se munido dos devidos poderes em assembleia de sociedade anônima cujo controlador é seu cliente. O presidente da assembleia não acolhe a sua presença, aduzindo falta de autorização legal. Ponto. Nos termos do Estatuto da Advocacia e Direito do Advogado, dê uma olhadinha você aí, na letra A, B, C ou D. Letra A, B, C e D. E aí? Qual que você acha? Fez aí? Ingressar em assembleia representando o seu cliente, mesmo não munido de mandato? Não, gente, olha só. Tem muitas coisas que o advogado pode fazer sem procuração. Mas para estar presente em uma reunião no lugar do seu cliente, onde ele deveria estar, o advogado pode ir, mas tem que ter procuração com poderes especiais. Ainda tem essa diferença, gente. A procuração tem que ter poderes especiais. Nós sabemos que a procuração passada para o advogado pode ter poderes gerais ou poderes especiais. Poderes gerais são aqueles poderes básicos que o advogado precisa para trabalhar em uma causa, desde a sua distribuição até os recursos em última instância. Agora, tem situações em que as leis vão exigir que na procuração tenha poderes especiais. Lá no processo civil a gente não aprende? Para acordar, discordar, transigir, reconhecer o direito à fundação, receber citação inicial, tudo isso tem que ter procuração no auto, tem que ter procuração com poderes especiais. Tá? E uma dessas é essa situação. Letra A está errada. Letra B. Representar seu cliente com procuração otorgada com poderes gerais. Gerais não. Ó. C. Atuar em assembleia a que seu cliente possa comparecer munido de poderes especiais. Letra D. Atuar excepcionalmente com autorização do presidente da assembleia que supre o mandato. Também não é. Perfeito? Vamos à próxima. Essa questão aqui traz um assunto que, olha, eu acho que foi o assunto que mais se repetiu na nossa matéria. Vamos ver, vamos ler. Eugênio é advogado contratado pela empresa Ônibus e Ônibus Limitada. Na empresa, ele é responsável pelas defesas em ações que pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade civil da sua cliente e dos seus prepostos. O contrato de honorários venceu em 2010 e não foi renovado. Então, o vencimento do contrato de honorários foi em 2010. Em dificuldades financeiras, a empresa não pagou os honorários devidos. O termo inicial para a contagem do prazo para a prescrição da pretensão da cobrança dos honorários advocatícios, observado o disposto no Estatuto da Advocacia, ocorre a partir da... Gente, o artigo 25, ele tem 5 incisos. O inciso primeiro vai dizer que o prazo pressional ocorre em 5 anos a partir do vencimento do contrato. Outras situações podem estar trazidas, podem ser trazidas aí, podem ser levadas, né, melhor dizendo, à sua questão. Né? Então, cuidado, porque existem outras possibilidades. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da revogação ou renúncia do mandato, ou então, pode ser também da transação ou da desistência da causa, perfeito? Do último ato extrajudicial praticado. Então, nesse caso, ó, letra A, última tentativa de conciliação. B, data fixada pelo juiz. C, última prestação de serviço. E D, data do vencimento do contrato. Resposta letra D.
Artigo 25, inciso 1º do Estatuto. Perfeito? 112. O advogado João foi contratado por José para atuar em determinada ação indenizatória. Ao ter vista dos autos em cartório, percebeu que José já estava representado por outro advogado na causa. Mesmo assim, considerando que já havia celebrado o contrato com José, mas sem contatar o advogado que se encontrava até então constituído, apresentou petição requerendo juntada da procuração pela qual José lhe otorgava poderes para atuar na causa, bem como a retirada dos autos em carga, para que pudesse examiná-los com profundidade em seu escritório. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Pois é, gente, ele fez o que na prática a gente chama de procuração sobre procuração. Isso é antiético, e isso é errado. Se já tem advogado constituído nos autos, eu não posso juntar a procuração em cima dela, a não ser em situação excepcional, como está no artigo 11 do Código de Ética. Em situação que tenha caráter urgente e inadiável, aí eu até posso. Tá bom? Então vejam vocês aqui o seguinte, preste atenção. A letra A diz o seguinte: o advogado João não cometeu infração disciplinar, pois apenas requereu a juntada de procuração e realizou carga nos autos do processo sem apresentar petição com conteúdo relevante para o dirimir da controvérsia. Errado, gente. Ele já cometeu infração pelo fato de ter juntado procuração. Não poderia ter feito isso. Letra B. O advogado João cometeu infração disciplinar não por ter requerido a juntada de procuração nos autos, mas sim por ter realizado carga nos autos do processo em que já havia advogado constituído? Não, gente. Pelo fato de ter juntado procuração, ele também já cometeu. Letra C. O advogado João não cometeu infração disciplinar, pois, ao requerer a juntada da procuração nos autos, já havia celebrado o contrato com José. Errado. Letra D. O advogado João cometeu infração disciplinar prevista no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois não pode aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento do mesmo. É exatamente por aí. Artigo 11 do Código de Ética e Disciplina. Perfeito? Ângelo, comandante das Forças Especiais do Estado B, é curioso em relação às normas jurídicas, cuja aplicação acompanha na seara castrense, ou seja, em âmbito militar, já tendo atuado em órgãos julgadores na sua esfera de atuação. Mantendo a sua atividade militar, obtém autorização especial para realizar curso de Direito no turno da noite, em universidade pública, a qual teve acesso pelo processo seletivo regular de provas. Ângelo consegue obter avaliação favorável em todas as disciplinas, até alcançar o período em que o estágio é permitido. Quando é que pode fazer estágio, hein, gente, no curso de Direito? A partir do 7º período? Claro que não. Na sua prova você não vai marcar isso, né? Lá na aula de teoria, no curso teórico, nós aprendemos. É a partir dos últimos 2 anos do curso jurídico. E quanto tempo vale a carteira de estagiário? 2 anos? Errado. Até 3 anos. Na prática, 2 anos prorrogar por mais 1. Na prova, letra de lei, gente. Até 3 anos é o prazo de validade da carteira de estagiário. Artigo 35 do Regulamento Geral. Tá bom? Bom, então chegando aos últimos 2 anos da faculdade, ele pleiteia sua inscrição no quadro de estagiários da OAB e que o mesmo seja realizado na Justiça Militar. Com base no caso narrado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Gente, esse texto enorme poderia ter sido substituído.
militar pode ser estagiário? Ou pode ser advogado? A resposta seria a mesma, praticamente, tá? Ou seja, são atividades incompatíveis. Vamos ver a resposta que a banca deu? Vem comigo. Letra A. O estágio é permitido desde que ocorra perante a Justiça Militar Especializada? Não, não é por aí. Letra B. O estágio é permitido, mas por tratar-se de função incompatível, é vedada a inscrição na OAB? Olha só, gente, ele pode fazer estágio, mas não pode ter a carteira de estagiário, é proibida a inscrição. O que a banca quis dizer e que fez a banca considerar como resposta correta é que esse estágio era o estágio, por exemplo, ele podia frequentar estágio, sim, ele pode frequentar o estágio modelo da faculdade, por exemplo, mas é proibida a inscrição na OAB. Realmente ela é proibida, né? Letra C. O estágio poderá ocorrer mediante autorização especial da Força Armada respectiva? Não, errado. Letra D. O estágio possui uma categoria especial que limita a atuação em determinados processos. Não, estranha essa daqui, nada a ver. Então a resposta é a letra B. Questão de número 114. Fernanda, advogada, regularmente inscrita nos quadros da OAB, atua individualmente, sem sócios, em seu escritório situado no centro da cidade Z, onde recebe seus clientes para atividades de assessoria e consultoria, atuando também no contencioso civil, administrativo e trabalhista. Ou seja, ela trabalha sozinha, né? Olha só, ela pode trabalhar sozinha, sem ter registro na OAB como sociedade de advogados, ou seja, ela tem o número da OAB, ela vai emitir nota fiscal como pessoa física, né? Agora, ela pode também, de acordo com as alterações que nós sofremos em janeiro, montar uma sociedade individual de advocacia, ou seja, ela é sócia dela mesma, só tem um sócio, né? E registrar tendo aí uma pessoa jurídica, né? Muito bem, ela trabalha sozinha, mas pouco importa aqui para a questão se ela tem uma sociedade unipessoal ou se ela trabalha, né, por conta própria sem registro de pessoa jurídica. Tudo bem, não interessa aqui para a questão, não é isso que eles vão perguntar. Depois, a questão continua, vamos ler juntos. Em visita de cortesia, recebe sua prima Giselda, que estudando economia tem acesso a várias pessoas de prestígio, faltou acento aqui, não é? Porque as paroxítonas terminadas de tongo são acentuadas. Quem é que lembra dessa regra? Né? Olha aí, gente. Meu sonho é ser professor de língua portuguesa. Ainda vou fazer letras ainda. Depois que eu terminar o doutorado, eu vou fazer faculdade de letras. Eu amo língua portuguesa. Eu já recomendei para vocês aqui o nosso curso, né, de língua portuguesa, começando do zero. É uma grande revisão com o nosso professor Rodrigo Bezerra. Gente, é sensacional esse curso. Eu já assisti várias vezes a esse curso. É muito bacana, é muito legal, né? É porque a gente está tão acostumado àquela linguagem, né, informal, né, de barzinho, com os amigos, tal, que às vezes surgem umas dúvidas na hora de escrever uma palavrinha, a gente tem abreviado muito, né? Gente, é sensacional o curso do professor Rodrigo Bezerra, começando do zero, vale muito a pena. Para você que quer advogar, para você que quer fazer concurso, olha, falar bem numa reunião com o cliente, ou despachar com o juiz, né? Olha, eu fui fazer uma sustentação oral, e antes de chegar a minha vez do julgamento do habeas corpus que eu tinha impetrado a favor do meu cliente, eu estava assistindo algumas sustentações orais. Gente, é impressionante como nós temos advogados aí que realmente, nossa, erram bastante em língua portuguesa. E aí você vê os magistrados até olhando um para o outro, assim, né, na Câmara Criminal, um olhando para o outro, meio, né, assim, nossa, quase que debochando, sabe, do profissional, do advogado que estava sustentando, mas eram erros gravíssimos de língua portuguesa. É claro que você não vai fazer o curso começando do zero, estudar português, para ficar tirando onda, né, no barzinho, né? Enfim, se você presenciar um assalto na rua, o ladrão sai correndo, você fala, pegue-o, nada, pega ele aí, pega ele. Não é para você ficar, né, no meio da rua, pegue-o,
Pelo amor de Deus, né, gente? Não é assim que você vai ficar utilizando. Na rua, pega ele aí, meu irmão! Ainda tem o carioca, né, que fala meu irmão, né? Então, mas numa sustentação oral, escrever bem a petição, com clareza. E olha, o Ceras agora contratou o professor Guilherme Miziara, gente. Olha, é um dos melhores professores de oratória do país. É sensacional. Ele dá aula para professores, ele dá aula para o BOP, para o pessoal lá da polícia, né, do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece aí o batalhão do BOP, né? Ele dá aula em empresas, dá aula para professores, ele dá aula em mestrado, ele dá aula para doutores. Realmente, muita gente tem medo de falar em público, medo de dar aula, medo de sentar oralmente, né? Medo de se manifestar. Ele dá umas dicas sensacionais, pessoal, para você se sentir mais seguro, mais segura, para prova oral de concurso público. Se puderem assistir, tem uma isolada. Curso de oratória e negociação para advogados. Gente, o curso dele está fantástico. Eu já fui aluno dele presencial, né? Uma das faculdades onde eu dou aula, o IBMEC, ele dá aula na pós-graduação e na graduação de lá. Sempre que eu posso, eu vou assistir às aulas dele. É sensacional, é muito bacana, né? E agora ele está aí no nosso time, né, no CERS. Bom, gente, até esqueci como é que é a questão já, né? Vamos reler. Fernanda, advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, atua individualmente, sem sócio, em seu escritório, situado no centro da cidade Z, onde recebe os seus clientes para atividade de assessoria e consultoria, atuando também no contencioso civil, administrativo e trabalhista. Então tá, advogada que trabalha sozinha. Em visita de cortesia, recebe sua prima Giselda, que estuda economia, tem acesso a várias pessoas de prestígio social, econômico e financeiro, em razão da sua atividade como assessora da diretoria de associação empresarial. Ou seja, essa advogada que trabalha sozinha tem uma prima que é bem influente, é bem relacionada socialmente. Por força desses vínculos, sua prima começa a indicar clientes para a advogada, que amplia seu escritório e passa a realizar parcerias com outros colegas, diante do aumento das causas a defender. Não existe qualquer acordo financeiro entre a advogada e a economista. Com base na situação descrita, nos termos do Estatuto da Advocacia, está a opção alternativa correta. Gente, uma prima está mandando causas para outra prima. Ela não está pedindo comissão nenhuma, não, porque se tivesse comissão envolvida aqui, aí teríamos infração. Mas não tem. Isso é uma atividade normal, é uma atividade do dia a dia, é uma atividade corriqueira. Letra A. Constitui atividade infracional disciplinar, receber cliente de pessoa com relação de parentesco ou prestígio social? Não. Claro que não. Quem vai me indicar causas são meus amigos, meus familiares. B. Constitui atividade corriqueira não infracional o relacionamento social com parentes ou não. É isso aí. Letra B. Não tem problema nenhum. Letra C. Constitui atividade ilícita por valer-se de parentes para obtenção de clientela, mesmo gratuitamente. D. Constitui atividade vedada, uma vez que a clientela deve ser formada espontaneamente pelo advogado. Beleza? É isso aí. Gente, antes de partir para a questão 115, queria agradecer a vocês, tá? O meu livro, a segunda edição, segunda tiragem, realmente está completamente esgotada, tá? A segunda tiragem já foi esgotada. Muitas pessoas ainda querem comprar meu livro para o 20º exame, mas não tem como, a editora não vai fazer, porque até a Rodai distribuir para o Brasil todo, só vende o livro realmente pelo site da editora Armador, então não tem como, tá? O que eu estou recomendando ao pessoal que está querendo dar uma revisada é assistir ao meu curso lá, Fechando Ética. Tá? Eu não sei por quanto esse curso vai ser vendido, tá? Vai ser uma isolada, que vai ser liberada na última semana da prova, lá, ou então na própria véspera, o curso vai definir uma data para liberar, né? Ou se eu vou fazer ao vivo no próprio sábado, como tradicionalmente era feito, tá? A coordenação está vendo como é que vai fazer isso. Porque, tradicionalmente, eu tenho 2 horas de revisão na véspera da prova da OAB. Né? E essa revisão, gente, que se você conferir, olha, eu falo bem rápido, não sei se no YouTube tem alguma, eu acredito que o Fechando Ética não esteja no YouTube não, tá? Mas eu falo bem rápido para poder falar o maior número de assuntos possíveis para que a gente consiga acertar o máximo de questões lá. Tem vezes que de fato eu consigo, gente, acertar 10 questões, uma vez eu acertei só 7, tem vezes que eu acerto 8, mas eu falo daqueles assuntos mais pedidos, aqueles assuntos que eu, às vezes, eu acho que vai cair, acabo falando, e às vezes não cai, às vezes cai, mas eu estou sempre aí procurando falar o maior número de temas possíveis, né?
para que você se sinta mais seguro, mais segura para fazer a prova. Não é isso? Então acompanha aí, porque realmente muita gente, o Fechando Ética ele tinha parado, no último exame nós não fizemos. E em média, gente, pô, 5 mil pessoas assistiam ao vivo no sábado, né? Na véspera da prova. E agora o pessoal pediu para voltar, então o curso colocou, né? E agora nós vamos voltar com o curso de revisão, tá certo? Então você pode adquirir, pode comprar lá pelo próprio site. Vai ser super baratinho, não sei o valor certo ainda, tá, gente? Não vou nem me arriscar a falar, mas, não, enfim, não vai chegar, realmente, não sei quanto é que vai ficar, tá? Quase que eu falo, não sei, realmente eu não sei, né? Não sei, 10, 15, 20, 30 reais, 40 reais, não sei, alguma em torno disso aí, tá? Não sei, não sei o valor correto, tá? Mas deve ser realmente o valor mais barato que uma pizza, com certeza. Tá bom? Para 10 questões de ética, né? Olha só, que bacana. O Escritório Hércules Advogados Associados foi fundado no início do século XX, tendo destacada a atuação em várias áreas do direito. O sócio fundador faleceu no limiar do século XXI e os sócios remanescentes manifestaram desejo de manter o nome do advogado falecido na razão social da sociedade. A partir da hipótese sugerida, nos termos do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a afirmativa correta. Letra A. Falecendo o advogado sócio, determina-se a sua exclusão dos registros de sociedade, incluindo a razão social do escritório. Gente, olha só, se tiver autorização, se tiver cláusula, né, autorização para a utilização do seu nome após a morte, os sócios podem usar, senão tem que tirar. Para a letra da lei é assim. Nós tivemos até uma jurisprudência, um caso aí de um estado, de um escritório, né, da região sul do país, que o advogado faleceu, não tinha autorização, eles conseguiram junto ao STF autorização. Mas para a prova eu sugiro seguir letra de lei. Tá? B. Permite-se a manutenção do sócio fundador no registro do escritório mediante autorização especial do plenário? Não. C. Havendo previsão no ato constitutivo da sociedade de advogados, pode permanecer o nome do sócio falecido na razão social. Realmente é esta a resposta. Tá? Esse assunto está disciplinado nos artigos 15 ao 17 do Estatuto. E especificamente, nós vamos encontrar isso aí lá no artigo 16, 16 parágrafo 1º. É isso aí. 16 parágrafo 1º do Estatuto. Letra D. Existindo acordo entre o escritório de advocacia e os clientes seccional, é permitida a manutenção do sócio. Não, errado. 116. Saulo é advogado de Paula em determinada ação de natureza civil. Após os trâmites necessários, a postulação vinha a ser julgada improcedente. Em decorrência de julgamento de recurso, a decisão foi mantida. Saulo comunicou o resultado à sua cliente, que, tendo tomado ciência, manteve silente. Houve trânsito em julgado da decisão. Sob a perspectiva do Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Após o trânsito em julgado, o mandato conferido ao advogado continua a ser cumprido? Não, gente. A procuração ela não tem prazo, mas ela vale até o encerramento da causa ou arquivamento do processo. B. O mandato conferido ao advogado não cessa mesmo depois de concluída a causa? Errado, cessa sim. C. O resultado infrutífero da causa é considerado como quebra de mandato? Claro que não. O advogado é obrigado a ganhar. Não é obrigado a ganhar, claro. Atividade meio, não atividade fim. O final da causa presume o cumprimento do mandato conferido ao advogado. Claro, gente. Artigo 10 do Código de Ética e Disciplina. Beleza? Artigo 117. Artigo nada, né, gente? A questão 117. Sobre as competências dos conselhos seccionais da OAB, assinale a afirmativa correta. E aí? Olha só, gente. Letra A. Ajuizar, competência do conselho seccional, hein? Artigo 58 do Estatuto. Letra A. Ajuizar, após deliberação,
A ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais em face da Constituição Estadual, sim. E ação direta de inconstitucionalidade de leis federais em face da Constituição Federal, não, gente. Porque essa segunda parte é competência do Conselho Federal da OAB. E não do Conselho Seccional. Aliás, artigo 103 da Constituição Federal fala sobre isso também. Né? Se contra a Constituição Estadual, tudo bem, mas contra a Constituição Federal, não. Letra B. Ajuizar, após deliberação, mandado de segurança coletivo em defesa de seus inscritos, independentemente da autorização pessoal dos interessados? Sim, é isso aí. C. Ajuizar independentemente da deliberação ação de indenização contra todos aqueles que ofenderem seus inscritos em razão de sua profissão. Olha só, gente. A OAB vai entrar com ação civil? Com ação cível? Mesmo independentemente de deliberação? Não, gente. O advogado que se sentir ofendido é que vai entrar. D. Ajuizar após deliberação mandado de injunção em face de Constituição Estadual ou em face de Constituição Federal? Federal não. Perfeito? É isso aí. 118. Sobre o desagravo público, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado poderá ser desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, desde que faça por requerimento e petição dirigida ao presidente do Conselho Seccional no prazo de 6 meses? Não, gente. Até de ofício pode ser feito. Contados a partir da data da realização da ofensa? Nada a ver. Claro que não. B. O desagravo público depende de concordância do advogado ofendido? Não. Mesmo que o advogado ofendido não queira, a OAB pode organizar e providenciar o desagravo. C. O advogado não pode dispensar o desagravo público quando o Conselho Seccional decide promovê-lo. Exatamente. Artigos 18 e 19 do Regulamento Geral. Letra D. O advogado tem direito a ser desagravado, mesmo que a ofensa por ele sofrida não guarde relação com o exercício da profissão. Não. Se tiver motivo fora da profissão, não cabe. Por caráter pessoal, religioso, doutrinário e político, não cabe. Só nas ofensas relativas ao exercício da profissão. Depois. 119. Joel, conselheiro do Tribunal de Contas, do município J, sendo proprietário de diversos imóveis. E um deles, por força de contrato de locação residencial, verifica a falta de pagamentos dos aluguéis devidos. O conselheiro é bacharel em direito, tendo exercido a advocacia por vários anos na área imobiliária. Gente, ele não pode advogar não, tá? Ele não pode advogar. Nos termos do artigo 28, inciso 2º do Estatuto, conselheiro do Tribunal de Contas não pode advogar. Nesse caso, nos termos do Estatuto da Advocacia, o conselheiro A. Poderia atuar como advogado em causa própria? Não. Poderá contratar advogado, deverá contratar advogado para a causa diante da situação de incompatibilidade. Sim, ele não pode advogar. É essa a resposta. C. Poderia advogar? Não. Letra D. Está em situação de discussão como advogado suspensa? Nada a ver. Última questão. Isabela é advogada prestigiada, tendo organizado, com o correr dos anos, um escritório de advocacia especializado em direito ambiental, com vários advogados associados. Por sugestão de um deles, edita um atualizado boletim de notícias, com informações jurisprudenciais, doutrinárias, legais e internacionais sobre o tema. Considerado uma publicação de altíssima qualidade, que é distribuído somente aos profissionais do escritório. Sabedor da publicação, Eusébio, jovem estudante de direito, que busca direcionar seus estudos para a área ambiental, solicita acesso ao referido boletim. Nos termos do Código de Ética, o boletim de notícias, gente, o boletim de notícias do escritório só pode circular entre os advogados do escritório e a quem pedir. Nesse caso, como ele pediu, pode, não tem problema. Olha lá. Letra A. Deve circular restritivamente entre os profissionais do escritório? Não. Pode ser enviado a qualquer pessoa? Também qualquer pessoa, não. Pode ser remetido a quem o requerer? Sim. É considerado como publicidade abusiva e vedado ao advogado? É abusiva, sim. Mas se alguém requerer, pode. Artigo 28 e seguintes do Código de Ética e Disciplina.
Perfeito? Pessoal, finalizamos então aí a nossa bateria de 120 questões. Você mandou muito bem, você está de parabéns, porque nem todos conseguem chegar a esse momento final, muitos abandonam, tá? E é como eu disse, gente, se você tivesse abandonado direito civil, processo civil, direito de trabalho, desde que não seja a prova da segunda fase, tudo bem. O que você não pode abandonar é ética, porque essa você tem que gabaritar. É claro que às vezes por contratempo a gente acaba não conseguindo assistir todas as aulas de uma outra matéria, né? A gente tem que se organizar, focar nas matérias, principalmente naquelas que a gente vai fazer a segunda fase. E ética, é claro, que é o grande realmente lance para você, a grande estratégia para você conseguir maior pontuação, tá? Então eu te encontro aí no meu curso de véspera, quem interessar possa, no nosso Fechando Ética, para a gente dar aquela revisada, pegar as dicas finais e quem sabe a gente revisar o conteúdo que vai cair na prova lá no seu 20º exame, dia 24 de julho. Não é isso? Pessoal, vamos juntos, força sempre. Qualquer dúvida, sua mensagem está aí, tá bom? Um abraço, torcendo por cada um de vocês. Amo vocês, um beijo no coração.